Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar aqui a nossa escola bíblica de hoje. Infelizmente, tivemos que improvisar, no sentido de nós não estarmos aí reunidos de modo presencial. Como nós estamos aí no treinamento do Restaurando a Visão, irmãos, e faltou uma ou duas aulas para nós terminarmos. Aulas essas que seria interessante nós terminarmos de modo presencial. Enquanto isso, para nós não ficarmos vagos, eu estarei ministrando aqui na escola bíblica temas aleatórios, que vai ajudar você a ter um tempo com Deus na sua casa, durante a semana. E a minha proposta de hoje é falar sobre a comunhão diária. Então, para isso, nós vamos falar sobre como fazer um devocional. O que é um devocional? O que é um tempo sozinho com Deus? E com certeza isso irá te ajudar no seu tempo sozinho com Deus. Amém? Então, vamos orar pedindo a graça de Deus. Ore aí para você começar a fazer essa aula no nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos a tua palavra, para aprendermos ter comunhão com o Senhor no nosso dia a dia. Coloca a fome, coloca a sede em nossos corações no nome de Jesus. Queridos, a proposta hoje é nós falarmos sobre a comunhão diária. Então, em outras palavras, a comunhão diária é aquele tempo que nós temos com Deus no dia a dia. É um tempo onde você separa na sua agenda, dentro das 24 horas, o momento com Deus. Nós vemos aqui o desenho, de um irmão sentado na mesa e tendo o seu encontro com Deus diário. Então aí, de forma ilustrativa na figura, aqui estou, Senhor, pronto para o nosso encontro. Então seria essa a ideia mesmo, a ideia de nós encontrarmos com o Senhor, termos aquele tempo diário com o Senhor, na oração, na palavra. E é muito importante nós entendermos o princípio do devocional. Eu quero, junto com você, irmãos, responder aqui algumas perguntas para nós entendermos se é falso ou verdadeiro. E eu gostaria que você respondesse comigo. Queridos, antes de responder, eu vou fazer uma pausa aqui. Peço licença para os irmãos por alguns segundinhos. Muito bem, queridos. Vamos lá. Bom, então vamos responder aqui se é falso ou verdadeiro. Escreva falso ou verdadeiro. É importante ler a Bíblia e orar todos os dias? O que os irmãos acham? Será que é falso ou verdadeiro? Com certeza, né, irmãos? Nós estudarmos a palavra de Deus todo dia é importante, então é verdadeiro. Muito bem. Deve-se ler muitos capítulos da Bíblia cada dia? Se é falso ou verdadeiro? Bom, aí vai depender, né, irmãos? Se ler e reter a palavra, vai ser muito bom, mas
O ideal é você ler, não muitos, mas ler o essencial para que você possa meditar, mastigar na palavra de Deus. Muito bem. Continuando. Deus deseja me transformar dia após dia através da sua palavra? Com certeza é verdadeiro. Amém, queridos? Estão respondendo essas perguntas? Vamos entrar agora no nosso tema. Então, o que é um tempo devocional? Você já parou para pensar sobre essa temática? O que é um tempo devocional? Parece coisa de novo convertido, mas não é, irmãos. Muitos no seu dia a dia, apesar do tempo que está na igreja, apesar do tempo que está frequentando, congregando uma igreja local, na teoria é fácil falar o que é um tempo devocional, mas na prática, no dia a dia, há muita dificuldade para que este princípio ele seja executado. Então, a minha proposta aqui no início desse estudo é nós entendermos verdadeiramente o que é o tempo devocional. E eu tenho a certeza que você nunca mais vai esquecer dessa aula. Bom, segundo aqui o autor do material, o tempo devocional é um momento diário com Deus. Deve ser diário porque requer tempo para desenvolver sua relação com Ele. A maturidade não vem num instante, sim cultivando-a dia após dia. Então, em termos práticos, um tempo devocional é aquele momento diário entre você e Deus. E nesse momento diário, você vai ler as Escrituras, você vai ler a palavra, você vai orar, você vai ouvir Deus. Então, pense no seu dia. O seu dia tem 24 horas. Isso significa que você deverá separar um tempo, uma fatia dessas 24 horas para você ter um contato com Deus, para você separar um tempo, mas um tempo saudável, irmãos, com Deus. Os Salmos, de número 5, verso 3, vai nos dizer o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então nós vemos aqui no Salmo de número 5, verso 3, a oração do salmista. Agora repare bem, o que ele está falando no versículo 3? Pela manhã ouvirás a minha voz. O que isso significa na prática, queridos? Isso significa que o salmista, na parte da manhã, ele separava o tempo dele com Deus. Ele separava o momento para se relacionar com Deus. O salmista disse: pela manhã me apresentarei. Isso mostra que o salmista ele tinha aquele momento diário com Deus. E o tempo devocional é isso, queridos. É nós separarmos um tempo para Deus, para lermos a sua palavra, para orarmos, para conversarmos com o Senhor. E todo cristão, todo salvo, todo eleito, ele precisa desenvolver essa disciplina para que ele venha manter a sua vida espiritual saudável. Então, o que é um tempo devocional? Reforçando o conceito, é o momento diário com Deus. Se você não tem esse costume de separar pelo menos 30, 40 minutos, 1 hora por dia para você se relacionar com Deus, começa a se organizar, começa a colocar na sua agenda esse tempo devocional. Eu vou repetir, parece uma lição para novo convertido,
mas muitos cristãos, infelizmente, na prática, não fazem o seu tempo devocional com Deus. O escritor aos Hebreus, já escrevendo para alguns crentes velhos, o escritor aos Hebreus, irmãos, disse certa vez: já era para vocês serem mestres, mas ainda são crianças e necessitam de leite. O escritor aos Hebreus puxa a orelha dos membros da igreja daquela época. Já eram para eles serem mestres, mas deixaram de fazer o seu devocional com Deus. Então, grave bem no seu coração: o tempo devocional é o momento diário que você vai ter com Deus. Vamos continuar, queridos. O tempo devocional pode ser chamado também de hora quieta, porque é um tempo de esperar diante de Deus para que nos fale através da sua palavra e depois de responder em oração. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o tempo também devocional, que é aquela hora que você separa para Deus, é um momento diário com Deus. Alguns vão falar de hora quieta, porque é um tempo, né, de nós esperarmos diante de Deus para que nos fale através da sua palavra. E isso significa que nós temos que entender um princípio. Nós pensamos que na oração só nós falamos. Mas a oração é um diálogo entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então, com toda certeza, Deus ele vai responder a nossa oração, sem sombra de dúvida. Ele vai falar conosco. Então, esse entendimento nós precisamos ter, que no tempo devocional, Deus falará conosco por meio da sua palavra. Queridos, e será que é importante nós termos esse tempo devocional? E por tempo devocional, é um tempo diário com Deus que você coloca na sua agenda, onde você vai exercitar a leitura da palavra, a oração. Você vai detectar se tem alguma coisa que Deus precisa tratar na sua vida. Então é importantíssimo, irmãos, esse tempo devocional com Deus. E falando da importância, será, pastor Emerson, que é importante nós termos esse tempo devocional? Será que é importante nós falarmos com o Senhor diariamente, irmãos? Com toda certeza. E eu quero que você aí na sua casa agora abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Josué, capítulo 1, verso de número 8. Nós vamos ver, irmãos, a importância dentro da Bíblia de nós meditarmos na palavra de Deus. Então, Josué, capítulo 1, verso 8. Peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Você que está participando da escola bíblica nesta manhã, ou está fazendo essa aula um pouquinho mais tarde, independente. Josué 1,8 vai nos dizer: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Repare bem, queridos, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós estamos percebendo aqui que o próprio Deus, ele pede para Josué meditar na palavra dele de dia e de noite. Então, com isso nós aprendemos a importância, biblicamente falando, de nós termos um tempo
para nós meditarmos na palavra de Deus. E o tempo devocional é aquele momento que você separa para Deus na sua agenda, onde você vai ler a palavra, Deus falará com você por meio das Escrituras, por meio da palavra dele, e dessa forma nós vamos entendendo, compreendendo a vontade de Deus. Agora eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus. Eu poderia mostrar o texto aqui, queridos, mas eu quero que você abra a Bíblia, participe verdadeiramente da escola bíblica. Eu sei que nós estamos aí distante, né? Mas é importante essa interação de você abrir a Bíblia, de você ir na fonte, para que realmente você venha entender o propósito da aula de hoje. Então eu vou pedir para você agora abrir a Bíblia, lá em Salmos 63, verso de número 1, e nós vamos ver dentro da palavra a importância de nós termos um tempo de leitura e meditação na palavra de Deus. Salmo 63, verso de número 1, vai nos dizer o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Repare bem, queridos, que o Salmo 63, o verso 1, tem o princípio do devocional. Se Deus falou para Josué meditar na palavra de dia e de noite, aqui no Salmo 63, verso 1, o salmista está orando: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Nós percebemos aqui homens de Deus buscando Deus de madrugada, tendo contato com Deus, tendo intimidade com Deus. Então é importantíssimo esse tema. É importantíssimo nós falarmos que todo cristão, todo salvo, ele precisa separar esse tempo na presença de Deus. Tempo este para orar, para ler a palavra, para ouvir a voz de Deus. Então, temos que meditar na palavra de dia e de noite. O salmista buscava Deus de madrugada. E Mateus 4,4 é aquele cenário que Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos, é importantíssimo você colocar na sua agenda o tempo devocional, o momento com Deus. Ah, pastor, a minha vida é uma correria. Pede sabedoria para Deus, pede estratégia para o Senhor, para que você venha colocar nessas 24 horas que Deus te deu, uma horinha para Ele. Ah, talvez você não consiga ficar uma hora na presença de Deus, orando e lendo a Bíblia e ouvindo a presença dEle. Então comece com 30 minutos, com 20 minutos, mas é importante. E aí eu vou repetir, parece uma lição para novos convertidos. Mas eu quero que você responda para você mesmo, sinceramente. Você tem feito o devocional diariamente? Você tem separado um tempo para Deus? Então eu quero que você grave essa aula, esse tema, a importância do tempo devocional com Deus. Isso, de acordo com o título da nossa lição, fala sobre a comunhão diária com Deus. Comunhão diária com Deus vem através do tempo devocional. E nós já vimos que é importante termos esse tempo devocional com o Senhor. Muito bem. Você diria que o encontro diário com Deus é uma necessidade ou apenas uma boa ideia quando sobra tempo? Então agora eu quero que você responda pessoalmente para você. Será que esse encontro com Deus é uma necessidade, irmãos? Ou é apenas uma boa ideia quando sobra tempo? Infelizmente, muitos entendem que o tempo com Deus, muitos entendem que o tempo diário com Deus é coisa secundária. Mas nós temos que entender uma coisa.
se nós fomos chamados por Deus, se nós somos regenerados por Deus para viver uma vida relacional com Ele, o tempo diário com Deus é uma necessidade. Você consegue viver sem o ar? Você não consegue. Você consegue ficar sem comer ou beber água por vários dias? Você não consegue. Há uma necessidade física. Da mesma forma, há uma necessidade espiritual. E todo cristão precisa desenvolver a vida diária com Deus. Muito bem, queridos. Então eu quero dar uma sugestão prática aqui para você de quando e onde fazer o seu devocional. E eu quero falar, irmãos, não por mérito, não para me gloriar, mas quero falar agora como uma experiência, como um tratar de Deus comigo. Eu me converti no ano de 1998 e desde 1998 eu aprendi a importância da leitura bíblica, a importância de ter um tempinho com Deus diariamente. E eu posso dizer que essa prática, a oração e a leitura da palavra é um tempo precioso. E como, irmãos, como nós crescemos quando nós colocamos na prática a comunhão diária com Deus através do devocional. Como você cresce espiritualmente. E aí, não sendo tão repetitivo, eu vou dizer que até parece um tema para quem está começando na fé. E realmente é. Mas na prática, muitos cristãos que têm anos de igreja não colocam na prática esse princípio. Então, talvez surja a pergunta: quando e onde fazer o devocional? Embora seja uma pergunta bem pessoal, eu quero dar aqui algumas sugestões. Talvez o melhor tempo seja de manhã. Isto permite começar o dia com Deus. Homens como Davi e Cristo separaram um tempo especial pela manhã. Então, onde e quando fazer o seu devocional? Pode ser pela manhã. Acorda um pouco antes, medita na palavra, coloca na tua agenda um tempinho com Deus antes de você ir trabalhar. E o Salmo 5, verso 2, ele diz o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então o salmista, ele tinha um tempo pela manhã. Então, em termos práticos, coloca na sua agenda um tempo com Deus na parte da manhã. Comece o seu dia com Deus. É importante você ter esse tempo com Deus. Talvez para alguns, na prática, significa acordar um pouco mais cedo. Mas, irmãos, como é bom estar na presença de Deus. Eu acredito que isso não vai ser um empecilho para você. Obviamente, isto implica que terá que levantar-se mais cedo do que está acostumado, mas vale a pena. Deve-se buscar um lugar tranquilo, onde passar esse tempo sem interrupções. Às vezes, para buscar esta privacidade, é preciso levantar-se antes de todos, fechar as portas do quarto ou ir para o quintal. Então, irmãos, onde você pode fazer o devocional? Quando? De manhã. Acorde mais cedo. No seu tempo devocional com Deus, desliga a internet do seu celular. Se concentra naquele momento na presença de Deus. É o seu tempo com Deus. Você pode fazer isso no quintal, sentado no chão, numa mesa, no seu quarto. O lugar é independente, desde que tenha uma tranquilidade e ninguém venha te interromper nesse tempo devocional. Então, no exemplo aqui, a sugestão é de manhã e num lugar reservado. Então aí, se você não tem o costume de fazer, fixe agora um tempo e um lugar para o seu devocional. Que horário você vai fazer o seu devocional? Ah, pastor, 6 horas da manhã. Então você vai ter que levantar que horas? 5h30? Aonde você vai fazer?
Ah, no meu quarto, no quintal, na mesinha que está lá no quintal? Então vai lá. Comece colocando na prática o seu tempo devocional. Amém, queridos? E você, tem feito o seu tempo devocional? Você que está me ouvindo, você que está participando dessa escola bíblica? Muito bem. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui. O que precisa constar em seu tempo devocional? Ah, pastor, eu vou começar a fazer agora o meu devocional. E o que realmente eu preciso? Bom, primeiro, prepare o seu coração. Com que atitude se deve apresentar diante de Deus? Irmãos, eu não vou ser muito redundante aqui, não vou ler todos os textos, mas temos aqui algumas bases bíblicas que você pode consultar na tua casa, mas eu vou separar aqui, por exemplo, Hebreus 4:6. Vamos fazer a leitura juntos desse texto de Hebreus, capítulo 4, verso de número 16. Hebreus 4, verso 16. Que vai falar um pouquinho da preparação do nosso coração. Então, Hebreus 4:16 vai dizer o seguinte. Abra sua Bíblia aí. Hebreus fica perto de Apocalipse, volta um pouquinho antes. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a gente percebe, é uma preparação para nós começarmos um relacionamento com Deus. Então, temos que chegar diante do trono da graça. Queridos, vamos aproveitar, vamos ler mais um texto aqui. Salmo 119, verso de número 18. Então, abra sua Bíblia aí. Salmo 119, versículo de número 18. Vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus. E dessa forma vamos consolidando aí esse entendimento da comunhão diária por meio do devocional. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é preparar o nosso coração. Antes de pensarmos em orar, antes de pensarmos em ler a Bíblia, precisamos preparar o nosso coração. E os Salmos 119 e verso 18 vai nos dizer o seguinte: abra tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então a gente vê aqui o salmista orando: Deus, abra os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Então nós temos que nos preparar, temos que orar antes e falar: Deus, abra o entendimento para mim da tua palavra, me ajuda a compreender o texto bíblico, me dê o entendimento da tua palavra. Então isso significa preparar-se para começar o seu devocional. E aí nós vamos entrar aqui no estudo da palavra de Deus, porque o devocional ele tem o momento de estudo da palavra de Deus. Então lá em João 5,39, eu conheço esse texto aqui, Jesus disse: examinais as escrituras sagradas, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Então veja bem, no devocional nós vamos praticar o estudo da palavra. Agora olhe as palavras de Jesus. Examinais. O que é examinar? Não é simplesmente você passar o olho rápido. Examinar é você ir no profundo. Então no tempo devocional com Deus você vai ler com atenção, você vai perguntar para o texto qual é o recado de Deus para você naquele dia. Então isso faz parte do estudo. O devocional é o estudo, contém um estudo da palavra de Deus. Então João 5,39 nos manda estudar a fundo as escrituras. Isto implica não só em ler, irmãos, mas também em estudar o propósito de descobrir o que Deus quer comunicar. A pergunta-chave é o seguinte, por exemplo, você começou a ler o Novo Testamento. Começou em Mateus. E você está lendo ali, por exemplo, Mateus capítulo 1, que fala ali da apresentação de Gabriel
a José e Maria, onde eles vão orientar o casal a respeito do nascimento de Jesus. Então José, ele iria ter uma atitude, mas o anjo vem e orienta José a não abandonar Maria. Por exemplo, você leu esse capítulo. Então a pergunta o que Deus quer comunicar com você através dessa passagem bíblica? Será que Deus não, por exemplo, não quer comunicar você que você deve seguir a orientação dele, como José seguiu a orientação de Deus? Então, este é o propósito. Você se prepara, você faz o estudo no tempo devocional e você procura descobrir uma verdade que Deus quer te ensinar e que você coloque essa verdade no seu dia a dia. Então, continuando aqui, para começar, estude passagens curtas, não mais de um capítulo. Talvez seja melhor a leitura de uma breve passagem várias vezes do que ler muitos capítulos de uma só vez. Assim pode-se analisar bem melhor. Então a sugestão, é por isso que nós respondemos lá no começo do estudo, deve-se ler muitos capítulos? O recomendável no devocional é você ler um capítulo da Bíblia e tirar desse capítulo aquilo que Deus quer comunicar com você. Então aqui tem um exemplo de como você pode fazer quando você estiver lendo a Bíblia. Você estando com o seu caderno em mãos, ou uma agenda para você anotar o seu tempo com Deus, você vai colocar a passagem bíblica que você está lendo. Então você pode escrever desse jeito no seu caderno. Eu acabei de ler a passagem. Ok? Então uma perguntinha que você vai fazer para o texto. O que chama mais a atenção nesta passagem? Então vamos pegar como exemplo Mateus 1, onde fala da orientação que o anjo deu para José. Então, o que chama mais atenção nessa passagem? Olha que interessante. Deus orientou José. Talvez Deus queira te chamar a atenção na sua vida diária para você dar ouvidos a Ele, ser mais orientado por Ele e não tomar decisões por conta própria. Então, o que te chama mais atenção nessa passagem? O que me chama atenção nessa passagem é José sendo orientado. E aí você já vai aplicando isso para a sua vida. Qual que é a ideia principal do texto? Qual que é a ideia principal no que eu acabei de ler agora? Talvez seja, de fato, de verdade, a orientação que Deus deu para José, para ele não abandonar Maria, para ele ficar perto de Jesus, porque o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E aí você vai entendendo o texto, o que te chama mais atenção, qual a ideia principal, já pode ser uma pista daquilo que Deus quer te ensinar naquele dia e que você vai praticando na sua vida diária, em momentos ou circunstâncias que vão ocorrendo na sua vida. Muito bem. Terceira perguntinha que você pode aplicar no seu devocional. O que isso significa em minha vida? Agora vem a parte prática. O que Deus deseja que eu faça hoje? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Suponhamos que você está lendo Mateus 19, se não me falha a memória, 18 e 19, que fala sobre o perdoar 70 vezes 7. E aí, a regra é a mesma. O que chama mais atenção nesta passagem? Puxa vida, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. É isso que chama atenção. Qual que é a ideia principal? Perdoar. E aí, a leitura não pode ser somente uma leitura. O devocional, que é o tempo com Deus, tem que te levar na prática. Então, o que isso significa para a minha vida? Pensando no perdão. Quem você deve perdoar? Qual mágoa você deve arrancar do seu coração? Então, na verdade, isso é fazer com que a palavra de Deus seja viva na sua vida e provoque mudanças na sua vida. Então aqui é um exemplo de como você pode fazer um devocional. Então, quais perguntas você pode fazer
para o texto. Vamos lá. Primeiro, considere as seguintes perguntas, pois ajudarão a tirar melhor proveito dessa passagem. Então vamos lá, você já está com o texto na mão, já está ali no tempinho com Deus, já está lendo o texto bíblico. Há uma ordem para obedecer? Então será que o texto que você leu ali, por exemplo, Mateus 18, 19, há uma ordem para obedecer? Há um exemplo a seguir? Por exemplo, há uma ordem para obedecer? Sim. Perdoe sempre. Há um exemplo a seguir? Sim. Jesus. Há um pecado a evitar? Então, por exemplo, suponhamos que você está lendo o texto de Gálatas, capítulo 5, que fala das obras da carne. E ali fala uma lista de pecados, como idolatria, prostituição, ira, e inimizades. Então, é um texto que vai nos cobrar. Por exemplo, eu estou lendo o Êxodo capítulo 20, que fala sobre os mandamentos, que diz para nós não termos outros deuses, adorarmos imagem, falar o nome do Senhor Deus em vão, honrarmos pai e mãe, guardar um dia para o Senhor. Então, há algum pecado que eu devo evitar? Talvez o texto que você está lendo vai te apontar um pecado que você deve cortar da sua vida. Há alguma promessa para tomar posse? Então, por exemplo, estou lendo ali Mateus 28, do 18 para baixo. Jesus disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, é uma promessa. E aplicando para a sua vida prática, você entende que Deus está contigo todos os dias e todos os momentos. E são essas perguntas. Aqui tem um modelinho que você pode aplicar na tua vida para você fazer o seu devocional. Então, compre um caderno, uma sugestão hoje, para usar em seu tempo devocional. E use o método do quadro acima ao estudar a Bíblia, anotando os pensamentos no caderno, que seria esse modelinho aqui. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida e tenha uma comunhão diária. Eu sei que nós estamos impossibilitados de estarmos juntos fisicamente, mas eu creio que tão logo nós voltaremos. Mas jamais, de segunda a domingo, de segunda a segunda, jamais deixe de ter o seu tempo com Deus. Agora é a hora de nós nos fortalecermos, nos alimentarmos da presença de Deus. Amém? Que você possa ter muita comunhão diária com Deus por meio do devocional. Deus abençoe e um ótimo domingo a todos.